Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos rapidamente aí falar da final do Cariocão. E falar da final do Cariocão, vamos falar de Boa Vista e falar de Mengão. Então vamos falar do Mengão. Solta o hino do Mengão, solta o hino do Mengão. Show de bola. Galera, infelizmente, como eu já previa, eu falei aqui no pré-jogo que dificilmente eu ia conseguir entrar ao vivo após o jogo por causa do trabalho. Quando eu cheguei já estava bem no finalzinho do jogo, então não teria como eu entrar ao vivo e fazer a minha análise do jogo. Eu não poderia só fazer análise de quem ganhou, quem perdeu, sem ver o jogo, só por comemorar. Então eu tive que ver o jogo primeiro para depois fazer uma análise do jogo, de quem foi melhor, de quem foi pior, foi merecimento ou não foi merecimento. Peço desculpa aí aos amigos que acompanham o vídeo, que de repente ficou até esperando aí a live, mas infelizmente não deu. Também estou com um probleminha aqui no braço aqui, na verdade no punho aqui, tive um problema. E agora eu estou fazendo esse vídeo e vou fazer a minha análise do jogo, do resultado, mais calmamente. Então vamos lá. Final. Flamengo e Boa Vista. Primeiro ponto, para todo mundo que acompanha o canal, que sempre me pergunta, quem é o melhor time? Quem é a quarta força? Quem é a segunda força? A primeira força é o Flamengo, que foi o campeão desse jogo, dessa final por 2-0. E a segunda força é o Boa Vista. Terceira e quarta força, Bangu e Botafogo, ou Botafogo e Bangu. Na verdade, o Bangu, que não perdeu no tempo normal, foi empate, aí por causa do empate Boa Vista levou, e a quarta força o Botafogo. Começa o segundo turno assim, primeira força Flamengo, segunda força o Boa Vista, terceira força o Bangu e quarta força o Botafogo. Nesse momento, Vasco e Fluminense estão fora. Mas isso quer dizer que vai continuar assim? Não. Pode ser que no final do segundo turno o Flamengo esteja fora. Eu vou falar, bom, ainda agora não é mais a primeira força. Quando chegar na final do campeonato mesmo, a gente vai saber. Mas, por enquanto, as quatro forças são essas. Flamengo, Boa Vista, Bangu e Botafogo. Bom, o jogo. O Boa Vista. 5 primeiros minutos do primeiro tempo, Boa Vista partiu para cima. Mas parece que foi aquela tentativa do treinador fazer o seguinte. Parte para cima, de repente a gente consegue um gol enquanto eles estão frios, a gente segura depois. Partiu, teve até uns 2 bons lances, chute próximo lá, e o Flamengo demorou um pouquinho a esquentar, foi um pouquinho engrenando. Teve algumas chances, nada muito bom. O primeiro tempo foi um jogo muito amarrado, por quê? Eu falo aqui, quando um time quer jogar e o outro não quer jogar, fica complicado. O time do Boa Vista nitidamente não queria jogar. Nitidamente, qual era a tática do treinador do Boa Vista? Ou era segurar o jogo até os 30 minutos do segundo tempo e depois abrir um pouquinho e tentar um golzinho, ou levar para os pênaltis. Essa era a tática dele. Se conseguisse um golzinho, beleza. Mas a tática era segurar. O tanto que o Leandrão estava marcando lá atrás. O Eric Flores estava marcando lá atrás. O Felipe Gabriel também estava marcando lá atrás na defesa. Saiu até cansado. Ou seja, a intenção era marcar. E o Flamengo tentava. Só que no primeiro tempo, tanto o Diego quanto o Paquetá estavam muito marcados. Eles marcaram muito o Diego e o Vinícius. Quem tinha oportunidade de ficar mais solto era o Everton Ribeiro. Só que o Everton Ribeiro não estava aproveitando muito essas oportunidades. Se o Everton Ribeiro aproveitasse mais, talvez o Flamengo no primeiro tempo conseguisse mais coisa. Só que a partir do segundo tempo o Flamengo começou a dominar. Não foi um domínio amplo, mas o Flamengo começou a dar as cartas. E o Boa Vista não estava conseguindo nem sair para o contra-ataque. Só que nesse jogo estava tendo um problema. O Pará estava muito mal, tanto que ele até saiu no intervalo e entrou o Rodinei. Aí melhorou. Mas no primeiro tempo foi um jogo onde o Flamengo foi melhor, foi superior, mas não teve tantas chances assim. Encontrou muita dificuldade, que tinha sempre 2, quando o Diego pegava a bola, tinha sempre 2 marcando. Quando o Paquetá pegava a bola, tinha sempre 2 marcando. Quem estava mais solto era o Cuejá, que estava mais atrás, e o Everton Ribeiro. Só que o Everton Ribeiro não estava aproveitando.
Só que quando teve aquela parada técnica na metade do primeiro tempo, o Flamengo voltou melhor. Teve mais chance, o Diego teve uma chance, o Rafael, o goleiro do Boa Vista, fez até algumas intervenções, o Flamengo melhorou. E deu cara que a qualquer momento poderia sair o gol. Só que o primeiro tempo foi meia bomba. No segundo tempo, o Boa Vista tentou iniciar igual o primeiro, só que não conseguiu, porque o Flamengo também já foi em cima. E o Flamengo já começou melhor. Já começou melhor com jogada com o Paquetá se movimentando muito do lado direito para o lado esquerdo, o Everton Ribeiro começou a aparecer mais, começou a dar mais criação, porque o que foi que aconteceu? O Diego acabou voltando um pouquinho mais, o Everton Ribeiro ficou um pouco mais na frente naquela criação ali, junto com o Paquetá. Só que o Paquetá foi cansando um pouquinho. E começaram a pedir o Vinícius Júnior. Ele colocou o Vinícius Júnior, só que ele tirou o Paquetá. Na minha opinião, o Paquetá era o melhor em campo. Era o melhor em campo. Ele tirou o Paquetá, o tanto que a galera vaiou. Só que, quando ele tirou o Paquetá, ele colocou o Vinícius Júnior aberto pela esquerda. Meteu o Everton pela direita. E o Everton Ribeiro mais colado no Henrique Dourado. Falar de Henrique Dourado. Ele não apareceu muito. Teve até algumas oportunidades que ele jogou um pouquinho atrasado. Só que o Henrique Dourado, ele prende a marcação. Ele perdeu um gol incrível de cabeça. Perdeu um gol incrível, estava sozinho, mas ele chegou meio que mais para fora da trave. De repente, se ele joga para o lado, ele fazia o gol. Mas na velocidade que ele veio, de repente ele não conseguiu jogar para o lado, mas perdeu um gol incrível. Teve outras oportunidades, mas ele estava sempre presente na área. Aquele homem na área que incomoda, que prende alguém. Então, por mais que ele não tenha sido brilhante, mas ele ajudou para os jogadores poderem vir de trás. Não fez uma partida tão boa igual contra o Botafogo, até porque o Boa Vista dificultou mais o jogo do que o Botafogo. O jogo do Flamengo com o Botafogo foi mais fácil do que o jogo contra o Boa Vista. Foi mais fácil. A torcida do Botafoguense pode ficar até chateada, mas no jogo do Flamengo contra o Botafogo, o Flamengo encontrou mais facilidade. Contra o Boa Vista, o Flamengo encontrou mais dificuldade de poder entrar. E no segundo tempo, o Flamengo foi insistindo, começou a tocar mais a bola, a impressão que dava que o Boa Vista começou a cansar também, porque ficar correndo atrás para marcar cansa, e o time do Boa Vista foi cansando, o Flamengo foi melhorando. A torcida vai um pouquinho para Paquetá sair, só que começou o Flamengo a ter outro tipo de jogada, infiltração, com o Vinícius Júnior. E os jogadores começaram a recuar também um pouquinho mais, com medo do drible, porque sabe que se fosse de primeira ia tomar um drible. E o Vinícius Júnior foi fazendo isso. O tanto que o primeiro gol veio de um lance jogado para dentro da área, onde o Hever entrou, a zaga do Boa Vista se posicionou mal, não saiu todo mundo, o Hever jogou para trás, e se não bate na perna do zagueiro, do Cadu, tinham 3 jogadores do Flamengo entrando sozinho, sem estar impedido. Tinha o Henrique Dourado, tinha o Everton Ribeiro e tinha o Vinícius Júnior. Qualquer um dos 3 ia fazer o gol, porque estava cara a cara com o goleiro. Só que acabou dando azar, bateu na perna do Cadu, que estava jogando bem, e entrou. 1-0 o Flamengo, aí dá um alívio. Merecidamente, porque só estava dando o Flamengo. O Boa Vista no segundo tempo tentou, pegou algumas bolas antes do gol para sair no contra-ataque. Teve até umas 3 ou 4 bolas do Boa Vista que eles saíram rápido, pegaram a defesa do Flamengo voltando, estouraram de fora da área, mas o goleiro do Flamengo não teve nenhuma defesa excepcional, porque não incomodou tanto assim. Aí o Flamengo continuou indo para cima, que era do Flamengo, só que tirou um pouquinho o pé para ver se o Boa Vista vinha, só que o Boa Vista veio mais timidamente, o treinador fez algumas mudanças, botou lá o rapaz, agora não me lembro o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Maradona, no lugar do Felipe Gabriel, que estava cansado, ele dava certa velocidade, ele tem uma correria, o Leandrão já estava muito cansado, tirou o Leandrão e tentou. Só que aí veio de novo o gol, e de novo a defesa do Boa Vista fez a linha do impedimento errado. O Everton Ribeiro deu no toquinho por cima, o Vinícius Júnior entrou na diagonal em facão, desviou ou não desviou, sei que ele enganou o goleiro, a bola entrou 2-0. Aí a partir daí o Boa Vista já tinha entregue os pontos. O Flamengo ainda tentou, teve chance com o Diego, teve chance com desculpa, Henrique Dourado. Só que merecidamente o Flamengo fez 2-0
e ganhou o título da Taça Guanabara, já está lá mais tranquilo, vai poder jogar o segundo turno mais tranquilo, até porque já vai começar a Libertadores para o Flamengo no final do mês. Era tudo isso que o Flamengo queria para já ter uma garantia do Campeonato Carioca. Os outros times não tem como reclamar. O Flamengo não perdeu nenhuma partida, tomou um gol, que foi do Botafogo, começou com um time sub-20, que os moleques ficaram se dividindo com a Copa São Paulo e o Campeonato Carioca, isso nos 2 primeiros jogos. O terceiro jogo já começou a entrar alguns jogadores de profissional, mas que não eram titulares, eram reservas. Aí no quarto jogo já incorporou mais gente, mais titular. Aí no quinto jogo que entrou o time base, já foi entrando o time base. No jogo contra o Botafogo, que aí entrou o time, praticamente o titular. Mas veja, a preparação física do Flamengo está mais atrasada que de todo mundo. E o Flamengo foi campeão com mérito. Ninguém pode reclamar. Botafogo, Fluminense, Vasco, ninguém pode reclamar. O Flamengo foi campeão nesse turno com mérito. O que vai acontecer no segundo turno? Provavelmente, Botafogo, Fluminense e Vasco já estarão mais encorpados. Provavelmente a tendência é que chegue no segundo turno, nessas semifinais, estejam os 4 grandes. Porém, vou dizer, o time do Boa Vista é muito arrumadinho. A tendência é que dê trabalho também no segundo turno. E o Bangu também. Mas acredito que no final do segundo turno estejam os 4 grandes. Só que temos aí Vasco e Flamengo na Libertadores. De repente eles vão ter que abandonar o segundo turno. E o Vasco abandonar o Carioca. Porque quase com certeza o Vasco já vai estar na chave de grupos. Porque ganhou de 4-0 aqui. O Jorge Wilstermann vai jogar lá. Essa semana provavelmente já vai estar na chave de grupo. E começa a chave de grupo. E a chave de grupo vai começar junto com o Campeonato Carioca. Então, tanto o Vasco quanto o Flamengo vão ter que abdicar. O tanto que o Flamengo, o Mengão, já disse que provavelmente o jogo contra o Fluminense vai com o time misto. Ou seja, vai abandonar. É a chance de o Fluminense e Botafogo incorporarem e se classificarem para as semifinais e tentar chegar na final e ganhar. Porque provavelmente o Vasco e o Flamengo vão tirar o pé por causa da fase de grupo da Libertadores. Então, torcida flamenguista, não interessa. É só o primeiro título, primeiro turno, mas já é um título, já é um troféu. Muitos vão falar que não vale nada, mas pelo menos já se garante para a final do Campeonato Carioca. Já ganhou o primeiro turno. Apesar de, se ganhar o segundo turno, não é campeão assim, direto, mas parece que se ganhar outro turno também, o Flamengo já vai para a final direto. Aí os 3 lá disputam quem é que vai chegar à final. Meio conturbado isso aí. Mas o que vale a torcida rubro-negra? O Flamengo ganhou bem, merecido, sobrou no primeiro turno e foi campeão com merecimento. Com merecimento. Então, meus amigos flamenguistas, essa foi a minha análise do título do Flamengo, do primeiro turno do Campeonato Carioca, Taça Guanabara, acho que é o 21º título. O Flamengo tem quase o dobro dos títulos do segundo time, que o segundo time aqui no Rio que tem mais Taça Guanabara, se eu não estiver enganado, é o Vasco, acho que com 12 títulos, o Flamengo tem 21, tem quase o dobro. Então, o Flamengo fez a sua parte. Como grande, o Flamengo fez a sua parte. Os outros que não fizeram, isso não é problema do Mengão. Então, torcida flamenguista, comemore, Flamengo ganhou do Boa Vista, campeão. E, para relembrar, primeiro time do Rio, Flamengo, segundo é o Boa Vista. No retorno que a gente vai ver se vai continuar assim ou não. Mas a princípio, para responder, primeiro Flamengo, segundo Boa Vista, terceiro Bangu e quarto Vasco, o Botafogo. Meus amigos, continuando os campeonatos, a gente tenta entrar ao vivo aí, dependendo se eu vou estar trabalhando ou não. Se eu estiver trabalhando depois, eu faço um vídeo, coloco no canal. Se não, eu entro ao vivo para fazer aquela resenha pré e pós-jogo. Vamos ver os campeonatos aí rolando, vamos ver início do segundo turno, pré-Libertadores, daqui a pouco mais Copa do Brasil, daqui a pouco Sul-Americana, que tem aí o Fluminense, o Botafogo, ou seja, muito campeonatos cariocas e muitas lives e muitos papos pra gente aí. Muito obrigado, um abraço, até mais, fui! E dê seu like aí pro canal crescer, meus amigos. Um grande abraço, tchau!